Ao lidar com os seres humanos, Deus sempre lhes deu avisos para que se mantivessem seguros e continuassem a viver. Adão, o primeiro homem a ser criado, foi avisado de que perderia sua vida caso desobedecesse a uma ordem específica que Jeová lhe havia dado. De acordo com Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17 e capítulo 3, versículo 19. A Bíblia nos diz que Adão desobedeceu a ordem, pagando posteriormente com a perda de sua vida. A desobediência de Adão fez dele um pecador, ou alguém que age contrário às ordens ou leis de Jeová Deus, de acordo com 1 João, capítulo 3, versículo 4. Como pecador, Adão perdeu a sua perfeição original e ficou mais propenso a cometer outros atos errados que desagradavam a Jeová. Pior ainda, foi nessa condição pecaminosa que ele se tornou pai de filhos e de filhas, que também nasceram com a tendência natural de pecar ou violar as leis de Deus. O que resultou de todo esse pecado? Tiago, capítulo 1, versículo 15, nos diz que quando pecamos, o pecado produz a morte. O salário pago pelo pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, versículo 23. Jeová declarou por meio do profeta Ezequiel que a alma ou a pessoa que pecar é a que morrerá, de acordo com Ezequiel, capítulo 18, versículos 4 e 20. O apóstolo Paulo explica em Romanos 5, versículo 12, que o pecado de Adão introduziu a morte no mundo da humanidade, visto que todos os homens e mulheres herdaram a pecaminosidade dele e se tornaram pecadores. Todos pecaram e não atingem a glória de Deus, diz Romanos 3, versículo 23. Por essa razão, todos morrem. À medida que os primeiros descendentes de Adão se multiplicavam, o registro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 11, nos informa que Jeová viu que a maldade do homem era grande na terra e viu que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era só má, todo o tempo. A terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus e a terra estava cheia de violência. Esta descrição da situação geral da humanidade há uns 4.300 anos retrata fielmente as condições que também prevalecem no mundo atual. Porém, mesmo naqueles tempos houve um homem que se destacava entre os seus contemporâneos. Ele era justo e fazia o que agradava a Deus. O seu nome era Noé. Jeová usou Noé como seu mensageiro ou profeta para dar um aviso a toda a humanidade daquele tempo. O relato bíblico de Gênesis capítulo 6, versículo 13 nos diz: Depois, Deus disse a Noé: Decidi pôr um fim a toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Por isso, vou arruiná-los junto com a terra. No versículo 17 do mesmo capítulo, ele acrescentou: Quanto a mim, vou trazer sobre a terra um dilúvio de águas,
para exterminar de debaixo dos céus toda criatura que tem o fôlego de vida. Tudo que há na terra morrerá. Por décadas, o pregador da justiça, Noé, avisou ao povo dos seus dias acerca do dilúvio, mas as pessoas o ignoravam. Jesus disse aos seus discípulos que as pessoas desconsideraram os avisos de Noé até que veio o dilúvio e varreu a todos eles, conforme Mateus capítulo 24, versículo 39. Isso mostra que Jeová, como governante supremo de toda a criação, jamais revogaria o seu decreto por causa da indiferença de pecadores impenitentes. Por este motivo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5 nos diz: Deus não se refreou de punir o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, junto com mais 7, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias. A Bíblia nos conta que Jeová fez chover por 40 dias e 40 noites, até que todas as montanhas altas debaixo de todo o céu foram cobertas, de acordo com Gênesis capítulo 7, versículos 12 e 19. Morreu tudo que havia no solo seco e que tinha nas narinas o fôlego de vida, conforme Gênesis 7, versículo 22. Deste modo, o mundo daquele tempo sofreu destruição ao ser inundado pela água, diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 3, versículo 6. Apenas Noé e os que com ele estavam na arca que Jeová lhe havia ordenado que construísse, sobreviveram àquele dilúvio global, conforme Gênesis 7, 23. Centenas de anos mais tarde, quando a antiga nação de Israel estava numa relação especial com Jeová, fundamentada no pacto da lei que ele fizera com os israelitas através do seu profeta Moisés, o povo começou a se rebelar e a fazer coisas que desagradavam a Deus. Um salmista inspirado escreveu: não guardaram o pacto de Deus e se recusaram a andar na sua lei, conforme Salmo 78, versículo 10. O relato bíblico de 2 Reis, capítulo 17, versículos 12 ao 17, nos informa que os israelitas começaram a adorar os deuses falsos de outras nações e a queimar os seus filhos e filhas nesses rituais. Entre o povo, havia também muito derramamento de sangue, violência e práticas sexuais degradantes, conforme o Salmo 106, versículos 37 e 38, e Oséias, capítulo 4, versículos 1, 2 e 14. Devido a todas essas violações de suas leis, Jeová emitiu uma série de avisos para os israelitas, mas eles se recusaram a ouvir. Por esse motivo, Jeová os puniu, permitindo que exércitos inimigos invadissem o seu território, derrubassem os seus reis, destruíssem a sua nação e exilassem os seus sobreviventes, conforme 2 Reis, capítulo 17, versículo 23, e também o capítulo 25, do versículo 1 ao 11. Pouco antes de sua morte, Moisés avisou a nação de Israel que Jeová haveria de suscitar um profeta igual a ele. Os israelitas teriam então de dar ouvidos ao que o profeta viesse a lhes dizer. Caso contrário, Jeová os destruiria, bem como a sua nação.
Centenas de profecias bíblicas comprovam que Jesus Cristo foi o predito profeta que Deus constituiria para os judeus ou os israelitas de seus dias. A Bíblia também revela que durante o ministério de Jesus aqui na terra, a maioria dos judeus recusou-se a aceitá-lo como o Messias ou o Cristo predito nas Escrituras hebraicas inspiradas, conforme João, capítulo 1, versículo 11, Lucas 24, versículos 27 e também os versículos 44 ao 48. Devido à sua persistente rejeição do Messiado de Jesus e do papel que ele desempenha na salvação de pecadores arrependidos, os judeus foram avisados de que a sua sagrada cidade de Jerusalém e o seu templo haveriam de ser destruídos por exércitos inimigos. Em seu papel como o maior profeta de Jeová, Jesus Cristo predisse o que haveria de acontecer. Ele disse: porque virão para você os dias em que os seus inimigos construirão em sua volta uma fortificação de estacas pontiagudas, cercarão você e a sitiarão por todos os lados. Eles lançarão por terra você e seus filhos no seu meio e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque não discerniu o tempo de ser inspecionada. Lucas capítulo 19, versículos 43 e 44. Em outra ocasião, ao falar a uma grande multidão na área do templo, Jesus lamentou a futura destruição de Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar seus filhos, assim como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Agora a sua casa ficará abandonada. Mateus 23, versículo 37. A história secular comprova que as profecias de Jesus a respeito do cerco e destruição de Jerusalém se cumpriram no ano 70 da Era Comum, quando o general romano Tito e as suas legiões ergueram uma cerca fortificada de estacas pontiagudas ao redor da cidade para obrigá-la a se render pela fome. Nessa ocasião, Jerusalém estava superlotada, com mais de 1.200.000 pessoas, procedentes de várias partes do mundo, para a celebração da festividade da Páscoa. Infelizmente, foram todos encurralados na cidade quando os romanos a cercaram de surpresa. A fome se espalhou rapidamente entre as multidões sitiadas, ceifando diariamente milhares de vidas. Foi relatado posteriormente que mais de 600.000 judeus morreram de fome na cidade. Os romanos, então, invadiram Jerusalém e o seu templo, que acabaram incendiados e destruídos. O historiador judeu Flávio Joséfo, que estava presente nessa ocasião, relata que 1.100.000 pessoas foram mortas pelos romanos durante o cerco e 97.000 foram feitos cativos e vendidos como escravos. Que trágica consequência por não se prestar atenção aos avisos divinos. Algo que devemos aprender desses relatos bíblicos e históricos? Certamente que sim. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz que todas as coisas escritas anteriormente nas Escrituras Sagradas foram escritas para a nossa instrução.
Ele também enfatizou em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 11, que as coisas que aconteceram como punição para os que estavam no pacto da lei mosaica e que não acataram os avisos divinos no passado, servem como exemplo, e esses relatos foram escritos para a nossa instrução sobre quem chegaram os fins das eras. A expressão fins das eras, conforme usada na New American Standard Bible, ou Nova Bíblia Padrão Americana, de 1995, é uma tradução literal para o inglês da expressão teleton oionios, em grego. A mesma expressão também ocorre em outras traduções da Bíblia, entre as quais destacamos a versão padrão americana, a Bíblia ampliada, a Bíblia padrão cristã e a tradução de Darby. Na nova versão internacional, em inglês, o termo usado é culminação das eras. Em português, a versão King James atualizada, edição de 1999, verte a expressão como final dos tempos e a nova versão internacional em português como fim dos tempos. O que Paulo quis dizer então em 1 Coríntios 10, versículo 11? Tendo em vista que o apóstolo Paulo falava a respeito dos judeus que estavam sob o velho pacto da lei mosaica, os fins das eras ou dos tempos a que ele se referiu no versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 10 deve relacionar-se, portanto, ao fim da existência dos judeus como nação organizada, bem como do seu sistema religioso oficial, que foram coisas instituídas pelo pacto da lei. Quando os israelitas se acamparam perto do Monte Sinai, pouco depois de serem libertados de sua escravidão no Egito, Jeová ordenou que Moisés lhes transmitisse essas palavras: Agora, se obedecerem fielmente à minha voz e guardarem o meu pacto, certamente se tornarão minha propriedade especial dentre todos os povos, pois a terra inteira pertence a mim. Vocês se tornarão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. De acordo com Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Portanto, a Bíblia deixa claro que antes de Jeová formalizar o pacto da lei com os israelitas, eles ainda não estavam estruturados como nação livre, não viviam em seu próprio território, nem dispunham de um arranjo legalmente estabelecido para suas práticas religiosas. Em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo também argumenta que com a morte de Cristo em 33 da Era Comum, o pacto da lei, com todos os seus decretos peculiares, chegou ao fim. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, o mesmo apóstolo explica que Jesus Cristo apareceu uma vez por todas no fim dos tempos ou das épocas, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, conforme a nova versão internacional. Embora o velho pacto da lei tenha sido invalidado pelo sacrifício de Cristo em 33 da Era Comum, os judeus continuaram a oferecer sacrifício de animais e a realizar ofícios sacerdotais no templo em Jerusalém por mais 37 anos. Mas, no ano 70 da Era Comum, os romanos derrubaram a estrutura da nação judaica de forma abrupta e encerraram todas as atividades religiosas dos judeus no templo.
Dessa forma, a era judaica chegou ao fim, com todas as particularidades do velho pacto da lei que a distinguiram de forma tão singular. O sacrifício de Jesus Cristo para o perdão de pecados e o novo pacto mediado por ele introduziu uma nova era, ou época, por assim dizer. O novo pacto, ou aliança, instituído por Jeová, abriu um novo caminho, não apenas para os judeus, mas também para todos os humanos penitentes, de modo que pudessem adorá-lo e terem acesso a ele sem a necessidade de irem a um templo literal para oferecer sacrifícios de animais prescritos pelo velho pacto da lei. Conforme Mateus 26, versículo 28, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, Hebreus capítulo 12, versículos 22 ao 24, João 4, versículos 19 ao 21 e também os versículos 23 e 24. As eras, ou épocas, podem ser definidas como períodos de tempo caracterizados por certas particularidades, ocorrências e desenvolvimentos de grande relevância que os distinguem de outras eras ou épocas, quer sejam datáveis ou não. Isto evidencia-se nos termos que já se tornaram corriqueiros entre nós, tais como era industrial, era espacial e era nuclear. Porém, o fator de destaque a respeito das eras ou épocas não é tanto a sua extensão ou quanto tempo duram. Os grandes acontecimentos, desenvolvimentos e particularidades que as tornam notáveis são o que realmente importa. Sem essas características particulares que o preencham, o período em si mesmo não constituiria uma era ou época propriamente dita, mas apenas tempo. No entanto, vale ressaltar que o homem é o grande protagonista na produção dos acontecimentos de grande relevância, das realizações e de outras particularidades que se tornam as marcas distintivas das diversas eras. Sem o fator humano, as eras ou épocas ficariam desprovidas de sua significância histórica. Qual é, então, o conceito de Deus a respeito das ações e do comportamento humano ao longo das eras até os nossos dias? Será que lhe agradam? Embora os humanos imperfeitos tenham a tendência de julgar a si próprios de acordo com o que lhes convém, Jeová Deus julga o mundo de acordo com as suas normas justas e perfeitas, conforme o Salmo 9, versículo 8, Salmo 96, versículo 13 e Isaías 55, versículos 8 e 9. O que a palavra dele nos diz? As Escrituras retratam o mundo da humanidade como distanciado de Deus, não tendo nenhuma consideração por ele e praticando todo tipo de maldade e pecado, conforme o Salmo 14, versículos 2 e 3, Provérbios 15, versículo 29 e Romanos capítulo 3, versículos 12 ao 18. O mundo atual se tornou semelhante ao mundo ou à sociedade humana perversa que vivia antes do dilúvio global nos dias de Noé. O mundo não ama a Deus, nem aos que são semelhantes a Noé. Tal como naqueles dias, a terra está corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 11, na versão da Nova Versão Internacional. E nesse sentido a história está se repetindo. Jesus Cristo e os seus seguidores foram
odiados e perseguidos pelo mundo, ou pela sociedade humana perversa dos seus dias. Em João, no capítulo 7, versículo 7, Jesus explicou que o mundo o odiava porque ele expunha as obras do mundo como sendo más. O mundo também odiava a Jeová, pois quem odeia o seu Filho, Jesus Cristo, também odeia a ele, de acordo com João, capítulo 15, versículo 23. Em João 17, versículo 16, Jesus disse a respeito dos seus discípulos: eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. Por essa razão, o mundo os odiava, de acordo com João, capítulo 15, versículos 18 ao 20. Por que todo esse ódio? O apóstolo João nos diz que o mundo inteiro está no poder do maligno, de acordo com 1 João capítulo 5, versículo 19. Portanto, há alguém muito perverso que exerce poder ou autoridade sobre todos os humanos que estão afastados de Deus, conforme Efésios capítulo 4, versículo 18. Jesus Cristo referiu-se a ele 3 vezes como governante do mundo, príncipe do mundo, ou aquele que manda no mundo, dependendo da versão bíblica. E as referências estão em João capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 e também o capítulo 16, versículo 11. Em certa ocasião, esse governante do mundo mostrou a Jesus todos os reinos ou governos do mundo e lhe disse que tinha autoridade sobre todos eles, conforme Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Jesus não contestou essa afirmação, pois era verdade. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo referiu-se a esse governante do mundo como sendo o Deus desta era, ou seja, de todo o conjunto de coisas produzidas pela ação ou estilo de vida do homem. O objetivo do Deus desta era é cegar as mentes dos descrentes para que permaneçam em escuridão espiritual. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, identifica esse perverso governante do mundo como sendo a serpente original, o chamado diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada, ou a humanidade em geral. Mas o diabo não está só. A parte final do versículo que acabamos de citar mostra que ele tem anjos ou demônios que estão associados a ele em suas atividades perversas. Em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo aconselha os servos de Deus a que vistam a armadura espiritual para que possam resistir às maquinações do diabo. E então ele acrescenta: pois temos uma luta, não contra sangue e carne, mas contra os governos, contra as autoridades, contra os governantes mundiais dessa escuridão, contra as forças espirituais malignas nos lugares celestiais. Os governos, autoridades e governantes mundiais dessa escuridão não são feitos de carne e sangue. Portanto, não são humanos. Na realidade, são forças espirituais demoníacas que, em parceria com o diabo, atuam como governantes invisíveis deste mundo. Dos seus lugares celestiais ou de suas elevadas posições de autoridade governamental, Satanás e seus demônios exercem domínio invisível sobre a terra,
que representa a humanidade como um todo, de acordo com Gênesis capítulo 11, versículo 1 e o Salmo 66, versículo 4. Tal como o céu atmosférico, que se eleva como uma cúpula sobre toda a superfície do nosso planeta, segundo o relato de Gênesis capítulo 1, versículos 6 ao 8, assim, de forma metafórica, os governantes espirituais e humanos, enquanto no exercício de seus poderes governamentais sobre a humanidade, são às vezes retratados nas Escrituras Sagradas como céus ou ocupando lugares celestiais, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12, Daniel capítulo 4, versículo 26, Mateus 7, versículo 21, e Isaías capítulo 13, versículos 1 e 13. No entanto, a visão profética registrada em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, revela que Jesus Cristo, em breve, expulsará Satanás e os seus demônios do céu, ou dos seus lugares celestiais de governo que eles ainda ocupam. Isso significa que o tempo é iminente para que sejam permanentemente derrubados de suas elevadas posições como governantes invisíveis deste mundo. Porém, Satanás e seus demônios não são os únicos que têm exercido autoridade tão alta quanto os céus sobre os humanos. As Escrituras relatam que governantes humanos também atingiram os píncaros mais elevados do poder sobre os seus súditos e até mesmo sobre outras nações. Esse foi o caso da dinastia real do Império Babilônio. Nabucodonosor foi o governante mais poderoso daquele império caldeu. Em certa ocasião, ele sonhou com uma árvore gigantesca que havia crescido a ponto de atingir os céus e se tornar visível até os confins da terra, conforme Daniel capítulo 4, versículos 4, 5, 10 e 11. Quando o profeta Daniel foi chamado para dar a interpretação do sonho ao rei, essas foram as palavras que Nabucodonosor ouviu. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e ficou forte, cujo topo atingiu os céus e era visível a toda a terra, é o Senhor, ó rei, porque o Senhor se tornou grande e ficou forte. A sua grandeza cresceu e atingiu os céus, e o seu domínio, os confins da terra. Daniel capítulo 4, versículos 20 e 22. No entanto, com mais de 200 anos de antecedência, Jeová predisse o fim do último rei de Babilônia e do seu poderoso império. Entre outras coisas, a profecia registrada em Isaías capítulo 14, versículos 4 ao 6 e também os versículos 11, 12 e 16 faz declarações sinistras, tais como estas. Aquele que forçava outros a trabalhar chegou ao seu fim. A opressão acabou. Jeová quebrou a vara dos maus, o bastão dos governantes, aquele que furiosamente feria povos com golpes incessantes, aquele que, irado, subjugava nações com perseguição implacável. O seu orgulho foi lançado na sepultura. Como você caiu do céu, ó brilhante filho da aurora! Como você foi derrubado por terra, você que derrotava nações. Os que o virem ficarão olhando. Eles o examinarão de perto, dizendo: é este o homem que agitava a terra, que fazia tremer os reinos? Embora fosse altaneira como o céu, a autoridade imperial dos reis babilônios sobre outras nações foi derrubada pelos medos e pelos persas, que foram usados por Jeová para esse propósito, de acordo com Isaías capítulo 13, versículos 1,
3, 17 e 18, e também Daniel capítulo 5, versículo 28. Desse modo, Belsazar, o último rei de Babilônia, foi derrubado do céu, por assim dizer, e morto na mesma noite em que as forças de Ciro e Dario entraram furtivamente em Babilônia no ano 539 antes da Era Comum, conforme o relato de Daniel capítulo 5, versículos 30 e 31. O céu daquela dinastia real de Babilônia, portanto, deixou de existir. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo refere-se a Satanás como sendo o príncipe ou governante do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência ou de acordo com a presente ordem ou época deste mundo, conforme a Nova Versão Internacional. O ar ou espírito que Satanás exala como um gás venenoso e tóxico no mundo da humanidade e que é inalado por ela, tem o poder de influenciar as mentes e os corações dos que se recusam a se submeter às leis de Deus. Por isso, Romanos 12, versículo 2, dá um aviso a todos os cristãos verdadeiros. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme a Nova Versão Internacional. Esta é a razão porque os verdadeiros servos de Jeová e genuínos seguidores do seu Filho Jesus Cristo jamais poderiam fazer parte deste mundo governado por Satanás, nem amar as coisas dele. O apóstolo João nos avisa que o mundo da humanidade, que é governado e influenciado pelo Deus desta era e pelos seus demônios, está passando, e também o seu desejo. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17. Esse texto não deixa nenhuma dúvida de que os que continuam fazendo parte do mundo e que praticam as coisas más dessa época, em breve passarão, no sentido de que deixarão de existir. Somente os que fazem a vontade de Deus permanecerão vivos para sempre na terra e serão introduzidos numa nova era, regida por Jeová Deus e pelo seu Filho Jesus Cristo, conforme Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, Isaías capítulo 45, versículo 18 e Salmo 115, versículo 16. Haverá então um novo céu e uma nova terra, de acordo com Apocalipse capítulo 21, versículo 1. O novo céu será o reino celestial de Deus sobre a nova terra, que representa os humanos sobreviventes que se submeterão humildemente à sua regência divina, conforme o Salmo 37, versículos 10, 11, 20, 22, 29 e 34, Sofonias capítulo 2, versículo 3, Daniel capítulo 2, versículo 44 e Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Embora vivam no meio de uma sociedade que pratica todo tipo de transgressão contra as leis de Jeová contidas em sua palavra inspirada, os que desejam agradá-lo precisam manter-se limpos das contaminações espirituais e morais desse mundo condenado, conforme Tiago 1, versículo 27. As Escrituras inspiradas alertam os servos de Deus e genuínos cristãos para que não se tornem amigos do mundo ou imitadores das pessoas que praticam coisas ruins. Caso venham a se tornar amigos do mundo, estarão fazendo de si mesmos inimigos de Deus, conforme Tiago capítulo 4, versículo 4.
O apóstolo Paulo também aconselhou os cristãos a serem irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração pervertida e corrompida, no meio da qual vocês estão brilhando como iluminadores no mundo, de acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus contém avisos sombrios para o atual mundo da humanidade que vive nos últimos dias dessa era governada por Satanás e pelos seus demônios. Portanto, se quisermos sobreviver ao iminente fim deste mundo condenado, temos de acatar os avisos divinos. Que outros avisos Jeová tem dado especificamente para os nossos tempos? E quais serão as consequências se não acatarmos os seus últimos avisos? Queremos incentivá-lo a ficar no aguardo de outros vídeos que postaremos nas próximas semanas, com respostas bíblicas para essas perguntas. Você também é convidado a se inscrever no nosso canal e ativar as suas notificações. Obrigado pela atenção.